Eu costumava viver sofrendo com medo e com ansiedade. Essas emoções eram constantes, presentes em cada decisão, em cada momento do meu dia. Mas ao invés de vê-las como inimigas, eu aprendi a transformá-las em aliadas. E você? Você controla os teus medos e as tuas ansiedades ou são eles que controlam você? Pense um pouco. Como você utiliza o medo e a ansiedade no seu dia a dia? Como essas emoções impactam as tuas rotinas diárias? Você já levou o medo e a ansiedade para um passeio hoje? Se não levou, eu sugiro que você não saia de casa. Não vá trabalhar e muito menos entre de férias sem levar contigo estas duas emoções. Afinal de contas, qual é o sentido de tudo que estamos vivendo? Será que todos os esforços que você está fazendo vão realmente te ajudar? E por que, apesar de tudo, você ainda se sente tão só e tão perdido ultimamente? Essas perguntas são reflexos de uma sociedade que vive com medo e ansiedade o tempo todo. E não há como escapar. Mas eu quero que você saiba como mantê-las sob controle, porque ao mesmo tempo em que podem ser as suas maiores aliadas em momentos de ameaça, elas também podem ser extremamente traiçoeiras. Se você não souber lidar com elas, o resultado pode ser doloroso. Em alguns casos, a recuperação pode ser quase impossível. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade, usando essas duas emoções a teu favor, mesmo sabendo que para muitas pessoas elas sejam sinônimo de sofrimento, de algo que deve ser evitado a todo custo. Mas se eu te dissesse que o medo e a ansiedade podem ser os teus maiores aliados, os teus guias em momentos difíceis, e que ao invés de evitá-los, você deve aprender a viver com eles e usá-los a seu favor. Parece que é muito contraditório, não é? Mas eu vou te mostrar como isso é possível. Como o medo e a ansiedade, quando compreendidos e controlados, podem transformar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. É como eu sempre falo, o medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda. Um não existe sem o outro. Nem a gente existiria sem eles. Desde a infância nos ensinaram a ter medo e a ser ansiosos. E hoje nós vivemos em uma sociedade que valoriza a perfeição, que valoriza as aparências e que nos pressiona para ser sempre os melhores. E essa pressão constante aumenta a ansiedade e transforma o medo em algo quase que insuportável. Mas vamos falar de soluções, porque existem muitas soluções. Existem certas atitudes que você pode adotar na sua vida para poder vencer o medo e vencer a ansiedade. Essas atitudes não são receitas mágicas, muito menos fórmulas prontas de autoajuda. E também não são remédios que, além de viciar você, só vão agir no sintoma. Mas se você se comprometer e pôr em prática essas atitudes, a sua vida entrará em movimento e sem sofrimento, sem dor, sem sofrer tanto com todas essas emoções, principalmente o medo e a ansiedade. Você vai ter que fazer novas escolhas e renunciar àquelas que já não cumprem mais papel na sua vida. E essas atitudes, elas são fundamentais para o desenvolvimento humano. E elas já são usadas desde os nossos ancestrais. Então, primeiro entenda que o medo e a ansiedade estão diretamente ligados à nossa sobrevivência. Eles são como alarmes naturais que nos avisam quando algo está errado. O problema é que a nossa sociedade, nessa tal sociedade moderna, esses alarmes estão constantemente disparando, mesmo quando não existe nenhum tipo de perigo, quando o perigo não é real. Vivemos preocupados a maior parte do tempo e essa preocupação constante nos torna ansiosos. A sociedade nos ensinou que o valor está nas coisas materiais, no ter e não no ser. Somos pressionados a alcançar a perfeição. E essa busca incessante nos afasta da verdadeira felicidade. E olha que eu não estou falando de uma vida 100% feliz. Eu estou falando de uma vida com muitos momentos de felicidade. E, se possível, com alegrias, com mais alegrias do que tristezas. Viver no século XXI é viver no século do medo e da ansiedade. Quem não lembra da pandemia do Covid, que começou em 2019 e transformou o mundo de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar? O medo se espalhou rapidamente e a ansiedade atingiu níveis históricos. Mas não são apenas as pandemias que nos assustam. Vivemos em constante medo de desastres naturais, de enchentes, de violência urbana, de crises econômicas, das guerras e até mesmo da nossa própria saúde. E esse arsenal de medos e ansiedades não surge do nada. Ele é alimentado por uma sociedade opressora que nos ensina a temer o futuro, a antecipar desastres que podem sequer nunca acontecer.
E é em meio de tudo isso que esquecemos que não somos máquinas. Somos seres humanos com emoções, com medos e com inseguranças. O Brasil é campeão mundial de ansiedade, segundo os dados científicos. E essa ansiedade, junto com o medo, leva muitas pessoas à depressão, ao suicídio todos os dias. Essas emoções moldam o nosso cotidiano, influenciam as nossas decisões e modificam os nossos hábitos e a forma como nos relacionamos com as pessoas. E aí tem uma grande questão. Como que a gente vai, então, lidar com tudo isso? Como transformar essas emoções que parecem nos esmagar em forças que nos impulsionam para frente? E uma das respostas está em como você vai encarar o medo e a ansiedade. Se você os vê como inimigo, eles certamente serão. Mas se você aprender a conhecê-los e controlá-los, eles poderão se tornar os teus maiores aliados. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque o medo é uma emoção que nos prepara para poder enfrentar ameaças imediatas. Ele ativa o nosso corpo, ele aumenta a nossa frequência cardíaca e nos deixa em estado de alerta. E é graças ao medo que sobrevivemos como espécie. Já a ansiedade é uma emoção que nos prepara para ameaças futuras. Ela nos faz antecipar problemas, planejar as nossas ações. Ela nos prepara para o que está por vir. Ela nos prepara para dar condições de enfrentar desafios, para o que der e vier. Essas duas emoções são fundamentais para a nossa sobrevivência. Sem elas, seríamos inconsequentes. Sem elas, a gente iria atravessar uma rua sem olhar para o lado e a gente correria riscos desnecessários. Mas, ao mesmo tempo, se essas emoções não forem controladas, elas podem nos paralisar e vão nos impedir de viver uma vida plenamente, uma vida alegre, uma vida livre, espontânea, solta. Então, você precisa aprender a conviver com essas emoções. Não adianta tentar eliminar elas, porque isso não é possível. O medo e a ansiedade sempre farão parte da sua vida. E o que você pode fazer é nutrir essas emoções e transformá-las em motivadores poderosos. Imagine que o medo e a ansiedade são como um rio que corre em direção ao mar. Você não pode parar o rio, mas você pode navegar nele e usar a força que ele tem a seu favor. Se você tentar lutar contra o fluxo, você vai ser arrastado. Mas se aprender a seguir o curso natural do rio, poderá usar essa energia para poder chegar onde deseja. Você vai chegar no oceano. Vamos aprofundar isso. Olha só, quando você sente medo, é como se o seu corpo estivesse dizendo que algo está errado. E pode ser um perigo real ou apenas uma ameaça imaginária. O que você precisa fazer é entender a origem desse medo e saber também qual é o real risco dele. Será que é algo que realmente merece a sua atenção? Ou é apenas uma preocupação exagerada, talvez fruto de uma ansiedade que se alimenta do desconhecido? E algo muito parecido com isso também acontece com a própria ansiedade. Porque quando você está ansioso, a sua mente está antecipando problemas que podem ou não acontecer. E essa antecipação pode ser útil se você souber usar de maneira correta, utilizar essa preocupação de maneira correta. Mas se você deixar que ela tome conta da situação, você vai acabar se tornando o prisioneiro dela. Para poder evitar isso, você precisa incluir na sua rotina atitudes que façam a diferença, atitudes simples, mas poderosas. Comece conhecendo os seus medos, comece conhecendo as tuas ansiedades. Entenda que essas emoções fazem parte de quem é você. Elas não são inimigas. Não são inimigos externos que você deve combater. Também não são fenômenos biológicos que acontecem lá dentro do seu cérebro, como se ele fosse algo que tem vontade própria. As emoções são parte de você e elas precisam ser compreendidas e controladas por você. E uma das maneiras de fazer isso é sair da zona de conforto. Enfrente os teus medos, enfrente as tuas ansiedades, não fuja delas. Ao invés disso, utilize essas emoções como ferramentas para poder crescer, para se desenvolver. Se permita viver novas experiências. O medo e a ansiedade muitas vezes nos impede de experimentar o novo, de sair da rotina. Mas é exatamente isso que você precisa fazer para poder crescer. Permita-se. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto e se permitiu correr algum tipo de risco? Essas experiências, elas são essenciais para o seu crescimento pessoal. Elas te ensinam a lidar com o desconhecido, a enfrentar os teus medos de frente, a se adaptar. Aceite as mudanças. E sabe por quê? Porque o tempo passa. O mundo está sempre em transformação, está mudando. As pessoas mudam. E você muda também. Você não é mais a mesma pessoa que foi ontem, muito menos é a pessoa que foi no ano passado. E olha que eu não estou dizendo que você deve se jogar em situações perigosas sem pensar.
É claro que não. O que eu estou dizendo é que você deve se permitir viver, experimentar o novo, conhecer novas pessoas, ir a novos lugares, porque isso é fundamental para a sua saúde mental, para o seu desenvolvimento pessoal. E sabe por quê? Porque nós, os seres humanos, somos seres sociais. Precisamos do outro para nos sentir completos. Precisamos de conexões, de relações humanas. E isso é algo que o medo e a ansiedade muitas vezes nos impede de fazer. Mas não pode ser assim. Você precisa se envolver com outras pessoas, precisa construir relações saudáveis. Pense em quantas pessoas estão à sua volta. E quantas delas realmente te fazem bem. Quantas te inspiram, te motivam. E quantas te puxam para baixo. É fundamental que você saiba escolher as pessoas com as quais você vai conviver. E afaste-se de pessoas negativas que não te acrescentam nada. E valorizem aquelas que te fazem bem, que te ajudam a crescer. E por falar em valorizar as pessoas que te fazem bem, aproveita e envia esse vídeo para elas. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Vai que ao compartilhar esse vídeo, você vai estar melhorando a sua relação com essa outra pessoa. E a relação dessa pessoa com as suas próprias emoções. E se você comentar alguma coisa aqui, eu te garanto que você também vai melhorar muito a sua relação comigo. E eu vou te agradecer. Mas tem uma coisa que é muito importante. Envolver-se com outras pessoas não significa ter relacionamentos superficiais. Pelo contrário, significa construir laços fortes que te ajudam a enfrentar os desafios da vida. Significa ter pessoas com quem você possa contar, que te apoiam nos momentos difíceis e que comemoram com você nos momentos de alegria. Essa ideia de se envolver é mais profunda, muito mais profunda do que pode parecer, mais profunda do que parece à primeira vista. Não se trata apenas de manter amigos por perto, mas de cultivar relações que realmente importam. Somos seres que conseguimos evoluir porque convivemos em grupo e dependemos um dos outros para poder sobreviver e prosperar. Desde os tempos mais primitivos foi o convívio em sociedade que nos permitiu superar as adversidades e avançar como espécie. E hoje, embora tenhamos tecnologia e conforto, a essência dessa necessidade de conexão permanece sendo a mesma. Quando você se cerca de pessoas que te inspiram e te apoiam, você ganha força para poder enfrentar o medo e a ansiedade. E essas duas emoções, elas se tornam menos intimidantes quando você compartilha elas com pessoas das quais você pode confiar. É um ombro amigo, uma palavra de conforto ou até mesmo o simples fato de saber que você não está sozinho pode transformar a maneira como você lida com essas emoções. E lembre-se que compartilhar as suas preocupações não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Por outro lado, se envolver também significa ter discernimento de se afastar das pessoas tóxicas, aquelas que constantemente trazem uma negatividade muito intensa, que sugam a sua energia, que aumentam a sua ansiedade. Aprender a dizer não para essas relações é fundamental. Às vezes é preciso uma reorganização no seu ciclo social para que você possa florescer. E olha que eu vou ser muito franco contigo agora. Às vezes é melhor mudar o ciclo de amigos, deixar ir embora aquelas pessoas que não te fazem mais bem. Ou então, se elas não quiserem partir, vá você embora. Essa mudança, por mais difícil que pareça, ela é necessária para o seu bem-estar físico e emocional. E eu já te falei de várias atitudes. Anote elas no seu caderninho de memórias, mas principalmente use elas no seu dia a dia. E outra atitude que você deve adotar para poder lidar com medo e com ansiedade é aprender a viver o presente. Somos uma sociedade que vive no futuro, sempre preocupados com o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, no próximo ano e por aí vai. E essa preocupação constante nos impede de aproveitar agora o momento presente. Pare e pense. Quantas vezes você já se pegou ansioso por alguma coisa que ainda sequer aconteceu? Quantas vezes deixou de aproveitar um momento porque estava preocupado com o que poderia dar errado lá no futuro? Viver no presente é uma arte que poucos dominam, mas é essencial para poder ter uma vida equilibrada e feliz. Quando você aprende a se concentrar no agora, a ansiedade perde força. Porque a ansiedade, como eu já te falei, é uma antecipação do futuro. Ela é alimentada pela incerteza, pelo desconhecido. Mas o presente, ele é certo, ele é palpável. É o que você tem nas mãos. Quando você foca no agora, você vai estar tirando a energia que alimenta a sua ansiedade. Vai estar desarmando essa bomba interna que muitas vezes explode sem aviso. Então, como viver no presente? Isso pode ser muito mais simples do que você imagina.
Quando você começa a prestar mais atenção nos pequenos momentos do seu dia a dia, quando você estiver tomando um café da manhã, por exemplo, você vai estar tendo uma experiência de vivenciar o presente. No café da manhã, se concentre no sabor, no aroma, na sensação do calor do café na sua boca. Se permita vivenciar essa experiência completamente, sem distrações, sem pensar no que vai vir depois. Outra coisa poderosa que você pode fazer é se concentrar completamente no presente. É ficar consciente do que você está fazendo, do que você está sentindo e pensando neste exato momento. Você pode fazer isso quando estiver caminhando, quando estiver comendo ou até mesmo quando estiver lavando louça. Tire momentos apenas para fazer uma única coisa e nada mais. Comece reservando alguns minutos do seu dia para poder praticar esse tipo de ação. E eu já vou te falando que o seu pior inimigo é o celular. Tome muito cuidado com ele. Mas saiba também que viver no presente não significa ignorar o futuro. De jeito nenhum mesmo. Porque a ansiedade ela é fundamental para isso. Ela planeja o nosso futuro. Só que a ansiedade ela é muito poderosa. Ela é como um avião. Se você não souber pilotar um avião, não adianta, ele não vai decolar. E se o avião já estiver lá em cima e eventualmente por alguma razão você tiver que assumir o controle da aeronave, o avião vai cair. O que eu quero dizer é que você precisa saber usar a ansiedade para ir no lugar que você deseja. Assim como o piloto sabe decolar o avião e aterrissar a aeronave no destino planejado. Não esqueça disso. Você precisa saber pilotar a sua ansiedade, conhecer os comandos dela, conhecer cada jeito, cada trejeito. E não esqueça também de viver o presente. E quanto mais você praticar esse presente, mais fácil isso vai se tornar. E aos poucos você vai ver que a ansiedade vai perdendo a força e que o medo deixa de ser paralisante. O presente é onde a vida realmente acontece. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. E se você gastar todo o seu tempo preso àquilo que ainda está por vir, você vai perder aquilo que está acontecendo no agora. Outro ponto importante é aceitar que o medo e a ansiedade são parte da vida. Eles não são emoções que você deve erradicar, mas sim entender e gerenciar. Aceitar o medo e a ansiedade como parte natural da experiência humana é fundamental para poder viver uma vida plena e realizada. Mas a tentativa constante de evitar ou eliminar essas emoções só vai tornar elas ainda maiores, mais incontroláveis. Ansiedade existencial, por exemplo, é algo que muitos de nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. Esse tipo de ansiedade surge quando começamos a questionar o nosso sentido, o sentido da vida, o nosso propósito, o nosso lugar no mundo. Esses questionamentos, embora desconfortáveis, eles são naturais e podem ser extremamente valiosos. Eles nos forçam a parar e refletir, a reavaliar as nossas prioridades e as nossas escolhas. A ansiedade existencial pode, na verdade, ser um catalisador para mudanças positivas, nos empurrando a buscar um significado mais profundo e mais autêntico para a nossa vida. Já o medo, por sua vez, ele nos mantém alerta, ele nos protege de perigos reais. Mas quando ele não é bem administrado, o medo ele pode se transformar em pânico, em uma sensação de constante ameaça, que vai nos impedir de viver uma vida plena. E é por isso que conhecer os seus medos, entender de onde eles vêm e por que eles existem é tão importante. Uma vez que você compreende o que está por trás do seu medo, você pode começar a trabalhar com ele, em vez de ir contra ele. E é importante também reconhecer os sinais que o seu corpo e a sua mente dão quando o medo e a ansiedade estão fora do controle. A insônia, a falta de concentração, palpitações, são alguns dos sinais físicos de que algo não está bem, para que você possa intervir antes que as coisas saiam do controle. O corpo humano ele é uma máquina incrível, mas ele tem os seus limites. Quando você ignora os sinais do estresse, quando você continua empurrando para cima de você mesmo mais peso do que pode suportar, o corpo, as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles cobram um preço. E esse preço ele pode ser muito alto. Pânico, depressão, problemas de saúde física, problemas de relacionamento e tudo mais. E é por isso que é tão importante aprender a gerenciar o medo e a ansiedade antes que eles cheguem a um ponto crítico. Então, como você pode transformar essas duas emoções em algo positivo? E como você pode fazer com que o medo e a ansiedade trabalhem a seu favor? A resposta está em algo que, por aqui no projeto Sem Medo de Ser, eu sempre falo, mas vale a pena repetir. É o conhecimento. E tem mais. Não basta você ter conhecimento. Você precisa querer usar esse conhecimento a seu favor. O conhecimento é a palavra-chave para poder transformar o medo e a ansiedade. Quando você entende essas emoções, quando sabe como e por que elas surgiram,
você começa a usá-las de maneira estratégica. O medo, por exemplo, poderá te salvar de um acidente de trânsito. Ele vai te alertar sobre os possíveis perigos e vai te fazer pensar 2 vezes antes de agir. Mas para que o medo seja um aliado e não um tirano, você precisa conhecer as suas origens e os seus gatilhos. E a ansiedade, por outro lado, ela pode ser uma ferramenta poderosa para o planejamento e a antecipação de problemas. Ela te mantém vigilante e ela te ajuda a prever possíveis obstáculos e a se preparar, sobretudo, para poder enfrentar esses obstáculos que ainda estão lá no futuro. Mas, novamente, para que você possa usar a ansiedade de maneira útil, ela precisa ser compreendida e administrada corretamente. E, finalmente, é importante lembrar que você não está sozinho nessa jornada. Todos nós sentimos medo, todos nós lidamos com ansiedade e todos nós podemos aprender a conviver com essas emoções de maneira suportável. Envolver-se com outras pessoas, compartilhar suas experiências e aprendizados faz toda a diferença. Lembre-se que a vida é uma jornada, ela não é um destino. E nessa jornada, o medo e a ansiedade são companheiros inevitáveis. Mas com conhecimento e a prática certa, eles podem se tornar aliados poderosos, ajudando você a navegar pelas águas turbulentas da vida com mais confiança e mais serenidade. Portanto, ao invés de lutar contra o medo e contra a ansiedade, comece a vê-los como parte de quem você é. Use-os como ferramenta para poder crescer, para poder se desenvolver. Porque no final das contas, é isso que eles são, ferramentas. E ferramentas que, quando bem utilizadas, podem te levar muito mais longe do que você jamais imaginou. E para encerrar, eu quero que você leve uma coisa importante desse vídeo. Não tente eliminar o medo e a ansiedade da sua vida. Ao invés disso, aceite-os, entenda-os e aprenda a usá-los a seu favor. A vida é cheia de incertezas e cheia de desafios, mas também é cheia de oportunidades e de possibilidades. E o medo e a ansiedade, se bem compreendidos, podem te ajudar a aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer. Lembre-se, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos medos, todos nós lidamos com ansiedade e todos nós temos a capacidade de transformar essas emoções em forças poderosas para o bem, para o nosso bem. Basta que você esteja disposto a fazer o trabalho necessário e se conhecer melhor e aprender a viver e conviver com essas emoções de maneira saudável. E se esse vídeo te fez bem, eu vou te pedir novamente, envia ele para alguém e comenta algo aqui embaixo. Escreva como você se relaciona com o teu medo e com a tua ansiedade. E da próxima vez que você sentir essas emoções, ao invés de tentar fugir delas, pare e pense. Como eu posso usar isso ao meu favor? O que o medo está tentando me dizer? E como a minha ansiedade pode me ajudar a me preparar melhor para tudo aquilo que está por vir? Porque no final das contas, viver com medo e com ansiedade não é apenas possível, é necessário. Essas emoções são parte daquilo que nos torna humanos, parte do que nos faz seguir em frente, até mesmo quando as coisas ficarem difíceis, quando elas parecerem ser impossíveis. E com o tempo e com o conhecimento certo, você pode aprender a viver com elas de uma maneira que enriqueça a sua vida, em vez de limitá-la. Eu fico feliz que você tenha chegado até aqui. Então, fique bem e conte comigo.